Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E a aula de hoje vai ser muito massa. Eu vou ensinar para você o maior sabotador e o maior acelerador no nosso caminho de aprender a fazer o pão de fermentação natural. A gente vai falar de receita e de método. É isso aí. Já aproveitando, dando recado, se você chegou aqui agora e está no YouTube e ainda não acompanha o meu canal, não segue o meu canal, aperta aí para você se inscrever e ativa o sininho das notificações para você receber avisos quando eu estiver ao vivo ou quando eu postar um novo vídeo. Deixa seu like no vídeo e já faz um comentário, conta aí pra mim se você é aluno do meu curso Love Bakes ou se você não é aluno, que eu quero saber. Se você está assistindo essa aula no Instagram, você também pode me seguir. Se você ainda não me segue, vai lá, se inscreve no meu Instagram, curte esse vídeo, coloca um coração aí. E você também pode usar o aviãozinho, tem um aviãozinho de papel aí embaixo do vídeo, você pode já mandar esse vídeo para quem você quiser da sua lista de amigos do Instagram, quem você acha que vai gostar de aprender mais sobre pães de fermentação natural, viu? É só você apertar esse botãozinho aí do aviãozinho de papel, beleza? Então, voltando aqui à aula de hoje, olha só, existem alguns conceitos que a gente precisa, vamos dizer assim, entranhados assim na gente, tá? Para que a gente consiga fazer pães de fermentação natural com sucesso, tá? Esses conceitos vão nos ajudar a fazer pães de fermentação natural crocantes, leves, nutritivos e lindos na nossa casa, tanto para consumo próprio ou para vender, tá? Esses conceitos são quais? A gente precisa ter conhecimento dos fundamentos, dos ingredientes, dos equipamentos, tá? A gente precisa também entender os fatores que vão afetar os nossos resultados. A gente precisa parar de focar em receitas e aprender a aplicar um método. A gente precisa entender os benefícios dos ingredientes que a gente coloca no nosso pão. Por quê? Porque a gente está falando aqui de pães saudáveis, de pães nutritivos. Então a gente precisa entender o papel de cada um desses ingredientes para a nossa saúde. Tá? A gente também precisa aprender a amar o processo de aprendizado, parar de focar só no resultado e se apaixonar pelo processo de aprendizado. E a gente precisa acreditar no nosso potencial. A gente precisa acreditar que a gente consegue aprender, mesmo sendo difícil no começo, e que a gente consegue aprender para fazer pão pra gente, pra família e até para vender, se a gente quiser. Para isso a gente precisa se capacitar. Tá? E hoje, nesse processo aí de conhecimento, a gente vai falar sobre o maior sabotador e o maior acelerador no processo, na vida de quem quer aprender a fazer pão de fermentação natural. O maior sabotador que vai aparecer no nosso caminho se chama receita. E o maior acelerador que vai aparecer no nosso caminho se chama método. E hoje a gente vai começar a aula falando do maior sabotador, que é a receita de pão, tá? Primeira coisa, antes de eu começar, começa a anotar tudo que eu tô falando. Pega seu caderninho e anota tudo que eu tô falando para você não esquecer. Esses conceitos podem ser um pouco abstratos para você nesse momento, mas eles vão fazer muito sentido para você se você persistir no caminho, né, de se capacitar para fazer pães com sucesso, tá bom? Então, já começa a anotar, ó, canetinha na mão, papel ou caderninho na mão, já tem seu caderninho aí, eu já recomendo que você prepare um caderno exclusivo para as minhas lives, para você não esquecer de nada. Vamos falar, o que é uma receita de pão? Né? O que é uma receita? Receita é uma lista de ingredientes e um conjunto de instruções de como fazer um prato, no caso da receita culinária, tá? Isso é uma receita, tá? A receita tem vários componentes.
ela tem o nome do prato, né? Às vezes fala até a origem do prato. Ela tem o tempo de preparo, tem os ingredientes que a gente precisa, as quantidades desses ingredientes ou proporções de ingredientes que a gente está usando. No caso do pão, a gente trabalha muito com proporção, né? Ela tem também os equipamentos básicos aí que você vai precisar. Tem uma lista ordenada de etapas e técnicas de preparação. Então ela vai falar 1, 2, 3, faz isso, depois faz isso, usa essa técnica, tá? Ela vai ter também, normalmente, o rendimento ou o número de porções. Vai ter a textura, o sabor que você espera. Às vezes mostra uma foto, né, do prato pronto. No caso é pão, né? Então vai mostrar uma foto de um pão bem bonito. E é só. É isso que tem numa receita, tá? E aí, a pergunta é, será que uma receita é suficiente para você conseguir aprender a fazer pães de fermentação natural com sucesso? Se você tá aqui, provavelmente você já sabe que a resposta é não. Sabe por quê? Porque a receita, ela é apenas informação solta, organizada em forma de lista, tá? Mas só que você precisa de ter conhecimento para que você consiga fazer pães de fermentação natural com sucesso, tá? Por quê? Porque sem conhecimento a receita não vai te trazer o que você precisa. Mesmo que você fale assim, não, mas eu quero fazer pão na minha casa como amador, eu não quero fazer pão para vender, eu não quero fazer pão de forma profissional, eu não preciso. Se você quiser fazer pão de fermentação natural com sucesso, uma receita não é suficiente, mesmo que você seja um padeiro ou uma padeira amadora, tá? A panificação com fermentação natural, ela exige que a gente aprenda a adaptar, né? A gente vai adaptar ao momento, ao ambiente, aos ingredientes que a gente está usando, às condições até do nosso fermento, de fermentação, tá? Condições externas que a gente não controla e a gente também vai aprender a usar o que a gente aprendeu para controlar algumas coisas que sim, que a gente pode controlar. E para a gente saber o que a gente tem que fazer, a gente precisa de conhecimento e de método. Senão a gente não vai saber o que precisa ser feito. Só uma receita não tem informação suficiente para isso, né? Eu tenho alunos que são chefes de cozinha formados em escolas renomadas de gastronomia e que vieram aprender comigo a fazer pães de fermentação natural. Por quê? Porque eles não se especializaram nisso e eles não tinham o conhecimento necessário para fazer pães de fermentação natural com qualidade. Beleza? E com isso, né, a gente fala um pouco sobre o que é uma receita e por que ela não é suficiente para você aprender a fazer pães de fermentação natural, crocantes, leves, nutritivos, lindos e deliciosos, né? E agora eu vou perguntar para você, né? Você já achou que conseguiria aprender a fazer pães de fermentação natural usando receitas de internet? Porque receita tem aos montes. Você já achou isso? Se você já achou isso, escreve sim. Se você nunca achou que você ia conseguir aprender com receita, falou, não, eu não vou conseguir aprender isso com uma receita, não. Eu tenho que aprender um método, eu tenho que fazer um curso, né? Coloca não, tá? Se você achou que você conseguiria aprender com receita, coloca sim. Se você já sabia que você não conseguiria aprender com receita, coloca não. Vamos ver as respostas. Escreve aí. É isso aí, gente. É isso. Eu já achei que eu conseguiria aprender a fazer pães com receita, tá? Eu achava. Eu vou contar um pouquinho pra você, né, como que foi que eu comecei, mas só que assim, eu já achei. Eu tive um ponto aí na minha vida que eu achava que com uma receita eu conseguiria aprender a fazer pães. A gente não consegue aprender a fazer pão usando uma receita, tá? Pra gente conseguir fazer pão de fermentação natural com sucesso, a gente precisa de muito mais que uma receita. A gente precisa de conhecimento aplicado a um método, tá? E o método, depois que você tem um método, você pode aplicar esse método em diversas receitas, tá? Por quê? Porque você adquiriu experiência executando esse método várias vezes, você aprendeu a adaptar, você aprendeu as funções e os impactos, né, das suas ações e dos ingredientes que você usa, e com isso você consegue usar esse método e aplicar esse método em outras circunstâncias, em outras receitas, tá? Então vamos lá, olha só,
Pra gente começar a falar, né? Nós estamos saindo aqui da receita, vamos falar de método, mas antes disso, eu quero então fazer uma brincadeira com vocês, né? Sabotador versus acelerador, né? Quem aí já viu o filme De Volta para o Futuro? Coloca aí no comentário se você já viu esse filme. Esse é um dos filmes que eu mais adoro, desde que eu sou criança, é um dos filmes que eu mais amo. Eu falo que se eu pudesse morar num filme, eu moraria no De Volta para o Futuro. Vamos lá, eu moraria no De Volta para o Futuro, teria um DeLorean, teria um skate voador, sabe? Tudo isso. Mas vamos lá. Gente, eu acho que eu já vi De Volta ao Futuro umas 450 vezes na minha vida. Eu amo, de paixão. E aí eu vou brincar com vocês. É o seguinte, olha só. Nós vamos falar aqui, né, do Biff do aprendizado. Biff é o vilão do De Volta ao Futuro, é o sabotador, é o cara esperto, espertalhão, né? O Biff, ele é o maior inimigo lá do pai do Marty McFly, ele faz um monte de coisa errada durante o filme. E ele, eu vou chamar o Biff do aprendizado, né? O sabotador. Eu vou falar que é a receita. A receita é uma das piores escolhas que você pode fazer na hora que você está aprendendo a fazer pães de fermentação natural, tá? A receita pode atrasar o seu processo de aprendizado, tá? E correr atrás de receita na internet, então, é o que? É uma sabotagem, tá? Você vai sabotar o seu processo de aprendizado, né? A receita é o bife do processo de aprendizado, tá? E o Doc Brown do aprendizado, quem que é o Doc Brown? Gente, o Doc Brown é o melhor amigo do Marty McFly e o Doc Brown é o cientista que inventa a máquina do tempo, que estuda, que se capacita, não é mesmo? Então, o Doc Brown é um acelerador, tá? Ele cria, né, formas de viajar no tempo, ele é criativo, ele estuda, ele aplica método, né? Então, assim, o que é o acelerador? Vou falar para você, a forma mais rápida de você acelerar o seu aprendizado, ou, na verdade, aprender qualquer coisa, é se capacitando, é estudando, tá? É aprendendo um método e trocando experiências com pessoas que também buscam o que você busca e buscando uma mentoria, buscando alguém que saiba um pouco mais que você para te ajudar a aprender, tá? O Doc Brown, no De Volta para o Futuro, ele é o mentor do Marty McFly, além de ser o melhor amigo dele, né? Ele tem mais experiência, ele é estudioso, ele é pesquisador, ele testa muito, ele erra, ele acerta, né? E o Doc Brown do aprendizado é o quê? É o conhecimento aliado ao método. É o conhecimento aplicado em forma de método, tá? E falando então do nosso sabotador, que é o Biff, e do nosso acelerador, que é o Doc, né? Qual deles você prefere? O sabotador ou o acelerador, tá? A receita ou o conhecimento? O método. Qual deles você prefere? Número 1 ou número 2? Pensa, se você quiser, você pode escrever, né, nos comentários aí, embaixo do vídeo, mas eu acho, essa pergunta, né, essa provocação que eu tô fazendo aqui para você é apenas para você pensar, o que você prefere, né? Você prefere acelerar seu aprendizado, né, ou você prefere sabotar o seu aprendizado? Sabotar é o 1, acelerar é o 2. Qual você prefere, né? A gente tem que decidir. Se a gente quer excelência, a gente precisa se capacitar, né? Se a gente quer ser bom em alguma coisa, não interessa em que, a gente precisa estudar, a gente precisa testar, pôr a mão na massa e aprender e voltar. É assim. A gente tá aqui, né? Todo mundo aqui já estudou, já se capacitou, muita gente já se formou, trabalhou, ainda trabalha, e a gente, quando a gente quer ser bom em alguma coisa que a gente faz, a gente se capacita, não é mesmo? É isso aí, bora acelerar, bora pedir pro Doc Brown trazer aí o DeLorean para ajudar a gente a acelerar nosso aprendizado, não é mesmo? E aí, com que autoridade, né, que eu tô falando isso pra você? Olha só, eu comecei a fazer pão com 14 anos de idade e, por sorte minha, eu aprendi com a mãe da minha amiga, de uma das minhas melhores amigas na época, e ela me passou um pouco de conhecimento
Não foi com receita que eu comecei a aprender a fazer pão, né? Foi com conhecimento que ela herdou, né, da mãe dela e tudo mais, e ela me ensinou a fazer o meu primeiro pão, me deu todas as dicas. Ela não sabia muito bem o porquê das coisas, não. Ela só me passou, assim, um conjunto de informações que foram baseadas na experiência dela. E aí ela falava, olha, se a massa, se tiver frio, faz isso, se tiver calor, faz isso, né? Se a massa não crescer, faz aquilo, e se crescer muito, faz aquilo. Ela me deu muitas informações, muito mais do que uma receita me daria, e me passou a experiência dela. E eu peguei essas informações, eu não entendi o porquê de nada, eu era uma adolescente, mas eu peguei tudo isso que ela me passou e eu usei isso e eu comecei a fazer pão com esse conhecimento que foi passado, né, de uma outra geração para mim. Só que aí eu empolguei, né? Aí eu comecei a pegar receita de revista, na época não tinha internet, comecei a pegar receitinha de revista e tudo, e aí as receitas falavam, espera tanto tempo, faz isso, eu não entendia nada, eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus do céu, mas por que eu tenho que esperar? Mas por que não pode ser rápido? Adolescente, né? Imagina. Por que eu tenho que esperar 2 horas? Por que eu tenho que esperar 1 hora? Eu quero fazer agora. Por que eu vou misturar esse tanto de água e não vou misturar aquele tanto? Por que eu vou colocar a farinha aos poucos? Eu não entendia nada. As receitas que eu via, eu tentava seguir, eu tentava fazer alguma coisa, mas não dava certo. A maioria virava um tanto de tijolo, um tanto de escovador, aquela coisa, né? Era receita, era o que eu tinha acesso, né? Na minha família, a galera fazia muita massa, muito bolo, muita comida, mas minha avó, ela não fazia pães, né? Meu bisavô fazia pães, eu descobri que meu bisavô era padeiro, mas a minha avó não era. Então eu aprendi, como eu falei, com a mãe da minha melhor amiga na época. E depois eu fui tentar fazer sozinha, pegando receita e dava tudo errado. E aí eu percebi, né, quando eu amadureci, eu percebi que eu precisava adquirir conhecimento, eu precisava estudar, eu precisava me capacitar, se eu quisesse realmente entender, né, sobre pão. Né? Por quê? Porque tudo que eu tinha feito na minha vida, que tinha dado certo, é porque eu tinha me capacitado para isso. Então eu falei, peraí, então eu vou me capacitar nisso, eu vou estudar isso. Aí eu comecei a fazer um monte de curso. Nos últimos anos eu venho me capacitando muito, testando, estudando, fazendo cursos dentro e fora do Brasil, né? Eu me capacitei, me formei com alguns dos maiores padeiros do mundo, incluindo a Vanessa Kimball na Inglaterra, tá? Eu sou certificada na Sourdough School, focada em nutrição do pão de fermentação natural. Me capacitei também com um dos meus ídolos, que é meu amigo, o padeiro alemão Cláudio Perrando, que é focado em quê? Miolo de pão. Os miolos de pão mais bonitos que eu já vi na minha vida foram os que o Cláudio Perrando fez. E não só bonitos, deliciosos, né? Eu desenvolvi com o tempo a minha forma de pensar o pão. Eu coloquei todo esse conhecimento em ordem e batizei o método, né, de método pão. Há alguns anos eu venho ensinando esse método aos meus alunos, tanto de forma presencial quanto de forma online. E também, né, no meu Instagram, no meu YouTube, para milhares de pessoas. E eu tenho também um curso online completo, que no momento as inscrições estão encerradas, tá? Ele se chama Love Bakes, em que eu ensino o pão de fermentação natural rústico, né? E ensino todos os fundamentos, tudo no meu curso online. Mas é dessa forma que eu espalho essa cultura e compartilho os meus aprendizados com o Brasil, com o mundo. Se você está aqui, você também vai me ajudar a compartilhar essa cultura do amor ao pão de fermentação natural. Você está aprendendo comigo e você vai passando para frente. A ideia é essa mesmo. E se você está aqui, é porque você realmente quer trazer o pão de fermentação natural para o seu dia a dia com conhecimento e com método, não é mesmo? E tem uma frase, cara, que é de Francis Bacon. Francis Bacon era um filósofo inglês que viveu lá nos 1500 mais ou menos, e ele falava: conhecimento é poder, né? Essa frase é extremamente poderosa, né? Conhecimento ninguém tira da gente. Então, conhecimento é poder. Lembra disso, tá? Toda vez que você estiver estudando e buscando aprender mais sobre qualquer coisa. No caso aqui, estamos falando sobre pão de fermentação natural, né? E falando em conhecimento ser poder, a gente agora vai falar do grande acelerador do seu aprendizado
na panificação, tanto para aprender do zero quanto para melhorar os seus pães, que é o método. O que é, né, o método, né? Para a gente desenvolver e executar um método, a gente precisa, primeiro, observar alguma coisa, tá? Você vai lá, para lá, tô falando aqui de método científico, né? Você vai lá, senta e fica observando, tá? Você precisa também entender ou questionar isso que você observou. Você precisa entender o porquê, você precisa entender como, os fatores que vão afetar aquilo que você está observando, a composição daquilo que você está observando, para que serve, o que aquilo faz, tá? Depois que você entende e questiona o que você está observando, você vai começar a elaborar hipóteses ao responder as perguntas, os seus questionamentos da fase anterior, tá? E aí você vai experimentar essas hipóteses, tá? Para quê? Para você esclarecê-las, tá? E aí você vai analisar os resultados dessa experimentação e aí você vai chegar a uma conclusão com base em dados. Isso é uma forma de desenvolver e executar um método, tá? E foi assim que eu trabalhei para desenvolver o método que eu ensino e é isso que eu ensino os meus alunos a fazer, tá? É trabalhar meio de como se fosse um cientista maluco na cozinha, né? Mas sempre focado em quê? Conhecimento. Método aplicado, né? O conhecimento é aplicado em um método. Tudo que a gente faz tem um porquê, um como, tá? E aí a gente vai chegar então no método aplicado, tá? E por que então que o método é mais importante que a receita? Você já deve ter uma noção aí do porquê, né? Se você tem experiência ou conhecimento dos porquês da fermentação, você então vai ver que a receita não tem o que você precisa para te trazer aí um bom pão. Na maioria das vezes, a resposta para todas as suas dúvidas não vai estar na receita, tá? Ela está no entendimento dos fundamentos da fermentação e no método que você usa, tá? A receita é uma coisa muito simples, mas tudo que a gente precisa, né, para poder fazer um pão com sucesso é o quê? Vai depender de conhecimento, vai depender de entendimento e da conexão que a gente tem com a massa do nosso pão, tá? A gente vai aprender com o tempo a se conectar com a massa, tá? E isso não tem informado em receita, tá? Então, vamos lá, para de procurar receita e busque conhecimento e capacitação, tá? Com a receita, você vai sempre executar sem conhecimento, você vai ficar tipo um papagaio lá, repetindo sem saber o que tá falando. Com o método, você vai se capacitar, aí você vai conseguir executar um processo várias vezes e vai poder testar, né, várias vezes e aplicar o método em outras receitas. E isso vai ajudar você a evoluir com conhecimento, tá? Você vai aprender a pensar o pão. Quando você aprende a pensar, você não desaprende, tá bom? Eu gosto de falar que a receita é peixe. Conhecimento e método é saber pescar, tá? Então, quando você tem uma receita, você tem um peixe na sua mão. Quando você tem conhecimento e método, você sabe pescar. Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito. Eu falo isso para os meus alunos, né? E aí eu pergunto para você, o que é mais interessante para você? Pegar o peixe pronto ou saber pescar o peixe? Você quer uma receita ou você quer ter conhecimento e saber aplicar um método, né? Isso é saber pescar, tá? Então conta pra mim, você quer o peixe ou você quer saber pescar? Se você tá aqui agora, provavelmente você quer aprender a pescar, não é mesmo? Então eu vou dar 10 dicas para quem quer aprender a pescar. Anota aí, tá? Dica número 1. Escolha bem as suas fontes de conhecimento. Lembra que eu falei, conhecimento é o poder. Na verdade, não fui eu que falei isso, quem falou isso foi Francis Bacon, né? Eu só tô repetindo. Conhecimento é o poder. Então, foca no seu aprendizado. Número 2, busque menos receitas e mais
informações de boa procedência. Número 3, aprenda a observar a massa de pão e o relógio em conjunto, tá? Você vai aprender com esse conhecimento que você vai adquirir a observar a sua massa e o relógio, usar os dois juntos. Estude mais e coloque a mão na massa sempre que puder. Número 5, anote tudo que você faz, inclusive as condições do seu ambiente, os ingredientes que você usa, as marcas dos ingredientes que você usa, todos os detalhes de tudo que você fizer, anota para você ter isso como referência futura, tá bom? Que mais? Uma dica muito importante, número 6, usa a mesma farinha por um bom tempo até você começar a ter bons resultados com ela. E aí, você vai ter bons resultados com essa farinha. Quando você falar assim, tô satisfeito, já entendi, muda a farinha, tá? Nós estamos falando aqui de pão, não é? Então eu tô dando umas dicas práticas para quem quer saber, quem quer aprender a pescar, tá? Anota isso, porque isso vai fazer muito sentido para você. Se ainda não tá fazendo sentido para você hoje, isso vai fazer sentido para você em breve, se você persistir nesse caminho, beleza? Número 7, repita receitas usando um método testado, tá? Então você vai pegar um método que você vai escolher aprender e aí você vai repetir receitas usando o mesmo método, variando algumas coisas nessa repetição de receitas. Em vez de, agora eu vou mudar a receita, agora eu vou fazer essa receita, agora eu vou fazer aquela receita, agora eu vou fazer essa receita. Não é assim que você vai aprender a fazer pão de fermentação natural, tá? Escolha uma receita e evolua nessa receita aplicando um método bem testado, beleza? Outro, número 8. Número 8, olha aqui, ó. Orgulhe-se dos seus aprendizados. É isso aí. Aproveita as suas fornadas. Eu tenho muitos alunos que fazem pães maravilhosos e que não enxergam os pães que fazem, tá? Muitos alunos ficam o tempo inteiro assim, o meu pão, isso aqui deu errado. Olha só, tem uma coisinha. E ele não olha a evolução. Ele não olha o tanto que ele aprendeu. Ele esquece o primeiro pão que ele fez e onde ele está hoje. É muito importante a gente se orgulhar do nosso aprendizado, a gente se orgulhar da nossa evolução, tá? Número 9, divida, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, né, com seus vizinhos. Então, quando você fizer pão, à medida que você vai testando e fazendo, né, compartilhe o pão. E número 10, apaixone-se pelo processo e faça tudo com amor. Eu falo que o amor assa e fazer pão é massa, né? Quando a gente faz o que a gente quiser fazer, qualquer coisa na nossa vida, quando a gente faz com amor, é muito melhor, não é? Então, se apaixona pelo processo de aprendizado. Não fica tão focado no resultado, tá? Foca no aprendizado. O resultado vai ser uma consequência natural do seu aprendizado. Beleza? Então é isso, ó. Primeiro, eu vou dar aqui uma recapitulação aqui rapidíssima, né, das 10 dicas para quem quer aprender a pescar. Número 1, escolha suas fontes de conhecimento. Número 2, busque menos receitas e mais conhecimento. Número 3, observe a massa e o relógio em conjunto. Número 4, estude mais e coloque a mão na massa sempre que você puder. Número 5, anote tudo que você faz, inclusive as condições do seu ambiente. Número 6, usa a mesma farinha sempre que possível até você se sentir confortável e feliz com o resultado. Número 7, repita receitas usando um método previamente testado. Número 8, orgulhe-se dos seus aprendizados. Número 9, compartilhe o pão. E número 10, ame o processo e faça tudo com amor. Beleza?
Dito tudo isso, se você ficou aqui até o final, você sabe a importância do método aliado ao conhecimento, né? É assim que você realmente vai aprender a fazer pão de fermentação natural com sucesso para você, para sua família ou até para vender, né? É possível a gente fazer o fermento natural, é possível a gente fazer o pão de fermentação natural com sucesso na nossa casa, mas a gente realmente precisa ter um embasamento, né? Um conhecimento prévio, tá? E a gente também precisa de ter vamos dizer assim, paciência e persistência no processo, tá? Se você tiver gostado, né? Se você tiver gostado dessa aula, começa a me seguir aí no YouTube se você ainda não tá me seguindo. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, faz um comentário aí no vídeo, viu? Me fala o que você mais gostou de ter aprendido na aula de hoje. E se você tá no Instagram, também se inscreva no meu Instagram. Se você chegou aqui agora e ainda não está me seguindo no Instagram, me siga no Instagram, deixa seu like aí no vídeo, coloca no comentário o que você gostou, usa o aviãozinho de papel aí para mandar para um amigo ou para uma amiga. Então é isso aí, galera. Muito obrigada, valeu demais e até a próxima aula, porque o amor assa e fazer pão é massa. Tchau!